tudo bem? Professor Leandro Germano na área e seja muito bem-vindo ao canal Física com Germano. O que eu trago nesse vídeo? Eu trago nesse vídeo uma questão da prova da EA, do ano de 2024, ano de entrada, beleza, galera? 2024. Uma questão que trata sobre colisões, beleza? Sem enrolação, vamos à questão. A questão diz o seguinte: uma bola de dimensões desprezíveis, de massa m e com velocidade de módulo igual a v, colide com o chão. Após a colisão, sai com velocidade de módulo igual a v, conforme a figura a seguir. Assinale a alternativa que indica corretamente o módulo da variação da quantidade de movimento dessa bola. Bom, antes de começarmos, temos que saber que a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o vetor quantidade de movimento sempre terá a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade, ok? E se você reparar no desenho, você tem no desenho o vetor velocidade indicado nele. Então, vou olhar os vetores de velocidade e se houve variação da quantidade de movimento, eu vou calcular e ver quanto que foi. Só sendo que para isso eu vou decompor o vetor velocidade em cima da partícula, tá? Eu sei que o vetor velocidade está aqui, mas eu vou decompô-lo em cima da partícula. Então você tem aqui o vetor velocidade na direção x. Como a partícula está descendo, a gente tem aqui o vetor velocidade na direção y, ok? Após a colisão, a partícula vai estar subindo. Eu tenho para cá, então, vou poder compor o vetor velocidade, um Vx. E como a partícula está subindo, eu tenho aqui um vetor que a gente chama de Vy. Correto aqui? Só vou prolongar aqui, onde a gente tem um ângulo θ aqui. E aqui a gente também tem esse ângulo θ que vai ser representado aqui. E esse ângulo θ que vai ser representado aqui. Está representado, melhor dizendo. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que observar se os vetores, velocidades, componentes, em alguma delas teve ou não variação no módulo, na direção e no sentido. Vou começar primeiro pelo vetor Vx, tá? Tanto esse quanto esse. Repara que esses dois vetores eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Só não sei ainda se os módulos foram preservados. Sendo que, como que a gente calcula o vetor Vx, né? O vetor Vx ele é V vezes o cosseno do ângulo θ. Onde essa velocidade é essa velocidadezinha aqui, tanto inicial, quanto a velocidade final. Sendo que essas velocidades aqui, tanto inicial quanto inicial, que são essa que é essa velocidade, elas são iguais. Então eu posso perceber que o módulo do vetor velocidade ele permanece preservado, ok? Então a direção e o sentido horizontal, o sentido para a direita, e os módulos são preservados. Então, na direção horizontal, não houve variação da quantidade de movimento. Vou olhar agora para a direção vertical, sendo que para isso eu vou pegar aqui um apontador para mostrar direitinho aqui para vocês. Tá vendo essa velocidade aqui? Ó? Essa velocidade tem a direção vertical e o sentido para baixo. Essa outra velocidade aqui, ó, Vy, tem a direção vertical, só que um sentido para cima. Então, quando eu percebo isso, eu já vejo que teve uma mudança no sentido do vetor Vy. A direção é a mesma, porém, houve uma mudança no sentido do vetor Vy. Correto? Então, eu já percebo que houve uma variação da quantidade de movimento na direção do eixo Y. Como eles são vetores, correto? E eu tenho que olhar a direção e o sentido, nesse caso aqui tem a mesma direção, só que sentidos opostos, eu vou atribuir
a esse vetor aqui, depois da colisão, um sinal de positivo. E esse vetor aqui, antes da colisão, o sinal de negativo. Só porque um está para cima e o outro está para baixo. O que é a variação da quantidade de movimento? Variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final, Vy, menos a quantidade de movimento inicial. Só que a inicial também é o quê? Negativa. Então, a variação da quantidade de movimento tem que ser igual. Menos com menos vai dar mais, então eu passo a ter 2mvy. Só que quem é Vy? Né? Vy, se a gente olhar aqui e usar a decomposição vetorial e usar o seno dessa vez aqui, você vai encontrar que Vy é igual a V vezes o seno do ângulo θ, correto? Então, se eu pegar isso daqui e substituir aqui dentro dessa expressão, a gente passa a ter que a variação da quantidade de movimento é igual a 2 vezes a massa vezes a velocidade vezes o seno do ângulo θ. Escrevi sendo assim, mas não tem problema não, dá para entender, né? Então, a gente olhando essa expressão, olhando o resultado que chegamos, percebemos que aqui o gabarito é letra D. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Questão muito interessante, questão muito legal. Peço para vocês que deixem um like aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus colegas e deixe um comentário aqui desse vídeo qual o tipo de questão, ou seja, de vestibular, que você quer ver aqui no canal, que você quer que eu veja, que eu resolva aqui no canal. Deixa aqui nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!